que aí vivem todos seus. Ai Deus, se a terra construiu por sobre os mares, no fundo do oceano seus pilares. Os filhos dos hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Quem vai morar no templo de sua cidade, quem pensa em viver longe das vaidades. Pois Deus, o Salvador, o abençoará, no julgamento o defenderá. Os filhos dos hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Procurava um meio de prender Jesus, a traição para matá-lo. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus, a traição para o matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Derramou perfume em meio corpo, preparando-o para a sepultura. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres, e criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhe disse: deixai-a em paz, por que aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte do Evangelho for pregado, em todo o mundo, será contado o que ela fez, como lembrança de seu gesto. Prometeram a Judas Iscariotes dar-lhe dinheiro. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. Onde está a sala em que eu vou comer a Páscoa com os meus discípulos? No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o. E dizia ao dono da casa em que ele
em que ele entrar. O mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas. Ali farei os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Um de vós que come comigo vai me trair. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa, comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após outro: acaso serei eu? Jesus lhes disse: um dos 12 que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova eterna aliança. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e tendo pronunciado a benção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes a todos para beberem dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo, o reino de Deus. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhes Jesus: em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Começou a sentir pavor e angústia. Chegados a um lugar chamado Getsêmani, disse Jesus aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão,
Tu estás dormindo? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono, e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhes disse: Agora podeis dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e dos anciões do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: É aquele a quem eu beijar. Prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas com um lençol estava seguindo a Jesus, e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciões e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam facilmente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns levantaram e testemunharam facilmente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Vou destruir este templo feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus: Nada tens a responder? Ao que estas testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo: Tu és o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. O que vos parece?
Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobrindo-lhe o rosto, e os bofeteavam e diziam: profetiza. Os guardas também davam-lhe bofetadas. Nem conheço esse homem. De quem estáis falando? Pedro estava embaixo no pátio. Chegou uma criada do sumo sacerdote. E quando via Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno? Mas Pedro negou, dizendo: não sei e nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto: este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: é claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: nem conheço esse homem de quem estais falando. E nesse instante o galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhes havia dito: antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciões e os mestres da lei, e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão pediu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhes soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: que quereis que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: crucifica-o! Pilatos perguntou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus, e entregou para ser crucificado. Teceram uma coroa de espinhos e o puseram em sua cabeça. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa.
Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo. Salve o Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Ele foi contado entre os malfeitores. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam. A outro salvou? A si mesmo não pôde salvar? Balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, e a si mesmo não pôde salvar? O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Jesus deu um forte grito e expirou. Quando chegou ao meio-dia, houve uma escuridão sobre a terra, até as 3 horas da tarde. Pelas 3 horas da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e combateu uma esponja em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e lhe deu a beber, dizendo: Deixai-o, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era o Filho de Deus. Estava ali algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor, e de José e Salomé.
Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia de preparação para a Páscoa, isto é, a véspera do sábado. Era o dia de preparação, isto é, a véspera do sábado. E ao cair da tarde, então José de Arimateia, membro responsável pelo conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido há muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos autorizou tirar o corpo. José de Arimateia comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e envolveu-o no lençol. Depois colocou-o num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maria Madalena e Maria observavam onde Jesus foi colocado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, caminhemos com Cristo Senhor. Entremos no mistério de sua paixão, morte e ressurreição. Estamos na Semana Santa. Como no Salmo, meu Deus, por que me abandonaste? O abandono de Jesus. Nós estamos perante o sofrimento mais dilacerado, que é o sofrimento do Espírito. Na hora mais trágica, Jesus experimenta o abandono por parte de Deus, em sua humanidade. E tantas vezes nós experimentamos o abandono. Mas tenhamos fé que estamos todos no mesmo barco, todos na mesma direção. Antes disso, nunca chamava o Pai pelo seu gênero de Deus, para nos fazer sentir a intensidade daquele momento. O Evangelho apresenta a frase também em aramaico, dentre as palavras pronunciadas por Jesus na cruz. Esta é a única que nos chega na língua original. O acontecimento real e o abaixamento extremo, ou seja, o abandono de seu Pai, o abandono de Deus. Aquilo que o Senhor chega a sofrer por nosso amor, até temos dificuldades de o entender. Vê o céu fechado. Experimenta o viver no seu amargo limite, o naufrágio da existência, o colapso de toda a certeza. Grita o porquê dos porquês. Tu, Deus, por quê? E por que foi tão longe? Por nós, não há outra resposta. Por nós, irmãos e irmãs, isto hoje não é um espetáculo. Cada um de nós, ouvindo referir o abandono sofrido por Jesus, diga por si mesmo, por mim, este abandono é o preço que pagou por mim.
fez-se solidário com cada um de nós, até o ponto extremo, para estar conosco até o fim. Experimentou o abandono para não nos deixar reféns da desolação e permanecer ao nosso lado para sempre. Ele permanece para sempre. Está no meio de nós, está conosco no meio de nós em todos os momentos, nos guardando e nos fortalecendo. Tantas vezes o vento é o contrário, as ondas são violentas, mas Ele está conosco, Ele está no meio de nós. Tantas vezes, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, sofremos, ficamos na solidão, parece que não temos amigos, as pessoas ficam distante da gente. Estamos procurando conhecer pessoas, fazer novas amizades, mas as pessoas não nos dão atenção. Não formam amizade conosco, mas Ele está conosco, que Ele sofreu o abandono, foi traído por um dos seus discípulos, depois foi traído por um dos seus discípulos que era apegado somente às coisas físicas, e lá aquela corte reuniram-se em conselho e entregaram a Pilatos. Pilatos, uma autoridade máxima. Pilatos soltava todos os anos um preso na véspera da Páscoa dos judeus. E Pilatos, depois que perguntou se ele era rei, então, tu és rei? Jesus respondeu a Pilatos, tu dizes, eu sou rei. Mas ele falou, rei do universo. E Pilatos pensou que era o rei dos judeus. Por isso que na cruz, na boa notícia da paixão, que hoje nós estamos meditando, na cruz estava escrito, o rei dos judeus, como tem a metáfora lá na boa notícia, o motivo de sua condenação. Quando Pilatos perguntou se ele era rei, Pilatos ficou furioso. Pensou que ele era o rei dos judeus. E o povo mandou soltar Barrabás, que era um bandido, tinha cometido um assassinato. O povo mandou soltar Barrabás e crucificar o Mestre Cristo Senhor. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Aquele povo que aclamava Jesus, como nós vimos lá no Evangelho da Bênção dos Ramos, aquele povo que aclamava Jesus em Jerusalém, depois no meio daquele povo que gritou, este não, mas Barrabás, para não libertar Jesus, para soltar Barrabás e crucificar Jesus. E crucificaram o Mestre, crucificaram Cristo Senhor, mataram mais um irmão. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ver a arrogância, a ignorância, a inveja das pessoas lá no século I, e na realidade que transparece em nosso cotidiano encontramos esta mesma realidade. Como é triste que essas pessoas se convertam e estejamos na fé, estejamos no mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e tenhamos vida nova, que é a Semana Santa. Estejamos com Cristo Senhor, na humildade como Cristo Senhor. Que hoje, neste domingo de Ramos, logo no início,
Ele já nos ensina a humildade, a sermos humildes, a sermos puros de coração. Sejamos humildes e sejamos puros de coração como Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Senhora das Dores, a Senhora da Piedade, a Senhora da Soledade, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos sejam humildes como Cristo Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus nos ensina a humildade. Jesus entrou montado em um jumentinho em Jerusalém. Está nos ensinando a humildade. Estejamos em unidade, em fraternidade, formando novas amizades e juntos rezando uns pelos outros.